Olá, professor. Olá, amigos, colegas de classe, tudo bem? Eu preferi fazer esse vídeo que talvez discorra melhor, possa colocar melhor meus pensamentos. Então eu queria só dar uma resposta, né, para a crítica do nosso trabalho, fazendo o último apanhado, assim, o último cenário que de repente eu pude perceber e eu queria dispor também algum pensamento que me veio à cabeça analisando, né, a nossa temática. A coisa que eu percebi de pronto é essa questão da condição da gente de repente estar confundindo alguns conceitos de administração, né, desse período ali da administração clássica e da administração científica. A gente está tratando do Frederick Winslow Taylor, né, que é um estadunidense, nascido em 1856, né? Então ele é o fundador ali da teoria da administração científica. Mas o que ocorre? Eu acho que aqui, né, como nós aqui, desse período que estamos vivendo, né, na nossa contemporaneidade, nós, de repente, como alunos, assim, podemos confundir os conceitos da administração, né, desse período da administração, porque tem um outro autor chamado, né, Jules Henry Fayol. Daí esse o nomezinho, né, a gente sempre fala Taylor e Fayol. Os dois nomes possuem a letra Y. Eu acho que isso causa, isso é um pensamento meu, eu acho que isso causa uma certa confusão e às vezes a gente procurando, tá conceituando um, mistura com o conceito do outro. Eles são bem contemporâneos ali, então o Taylor é de 1856, nascido ali, Fayol é 15 anos mais velho, Fayol nasceu em 1841, né? E ele nasceu em Istambul, mas é de família francesa, a família dele era francesa que estava em Istambul, ele nasceu lá, né? Mas de toda forma é francês. Então qual a diferença de um, vamos ver um pouquinho da diferença entre um e o outro, né? Taylor, né, o estadunidense, ele fundou a teoria, ele criou, né, ele desenvolveu a teoria da administração científica. E Fayol, por sua vez, ele desenvolveu a teoria clássica da administração. Então a gente tende a confundir, falar que tudo é teoria clássica da administração por ser antiga, né, por ser esse período antigo pós-revolução industrial, né? Então, aí só contextualizando, né, entre os dois aqui, o Taylor e o Fayol. Taylor mais novo, Fayol um pouco mais antigo, mas são contemporâneos, isso não influenciou, né? Mas vamos lá, Taylor, ele publicou o seu estudo sobre administração, ele publicou em 1800, ele publicou em 1911, que ele publicou, né, a sua obra, Os Princípios da Administração Científica. Eu estou com a publicação aqui, irmão, não a publicação original, evidentemente, mas eu estou com o livro, né, com essa publicação, Os Princípios da Administração Científica. 1911, ele tinha 55 anos quando ele fez essa publicação, enquanto o Fayol, né, ele só foi publicar os seus estudos sobre administração em 1916, né, um pouquinho depois, ou seja, apesar de Fayol ser um pouco mais velho que Taylor, ele publicou o livro dele, os estudos de administração dele, um pouco mais tarde, alguns anozinhos ali mais tarde, e aos 75 anos, não é? Então, ênfase de Taylor, que é o nosso objeto de estudo. Taylor, ele dá ênfase ao chão da fábrica. Taylor vem falar da tarefa do empregado, a produtividade. O estudo dele foi em cima da produtividade, né, do empregado, as condições técnicas do trabalho do operário, e foi fundamentando e fazendo prova científica, afastando o empirismo, né? Na sua publicação aqui, nós podemos encontrar na página 26, a gente pode estar encontrando ali essa tradução, a forma como ele lê, né, esse afastamento do empirismo. O que acontecia? O empregado, ele era contratado pelo seu conhecimento. Então ali no caso dele era uma siderúrgica, né? Daí o empregado tinha um certo know-how ali com o seu trabalho e ficava solto, trabalhando assim a princípio, e ele viu que isso era uma coisa ruim, porque cada
trabalhador tem seu ritmo, cada trabalhador tem sua forma de conduzir a sua tarefa ali, o seu ofício. Então ele começou a observar que, decorrente disso, acontecia diversos problemas e principalmente ele estava preocupado com a questão econômica desses desperdícios, né? Em contrapartida, Fayol, que a gente sempre está confundindo o conceito de um do outro, Fayol se deteve na divisão ali do trabalho, na estrutura organizacional. Ele enfatizou muito que o trabalho dependia de cima, da coordenação do que vinha de cima da administração do negócio, né? Então ele procurou desenvolver, né, o estudo dele sobre os processos administrativos, responsabilidades e funções. Ele viu como prever, organizar, comandar, coordenar, controlar, ou seja, tudo de acordo com a administração para o empregado, né? Então a gente tem ali Fayol, né? Ele publica em 1916, aos 75 anos, Administração Industrial Geral. Este é o tema da publicação dele. Enquanto Taylor, um pouco antes, publica, né, ele publica ali os princípios da administração científica aos 55 anos, em 1911, um pouquinho antes. Tá bom? Eu acho que é importante a gente considerar Taylor, agora falando só de Taylor, é importante considerar Taylor, eu acho que a gente deve contextualizar no fator temporal, o que estava acontecendo no mundo nesse período que Taylor estava escrevendo, né? Estava fazendo suas pesquisas sobre a teoria clássica, pela teoria dos princípios da administração científica. Viu como é que é fácil confundir um autor com o outro, né? Mas aí o que acontece? O presidente da época, o presidente Theodore Roosevelt, ele reconheceu naquele período, inclusive ele entra ali no preâmbulo da publicação, na introdução da publicação ali, ele coloca ali, ele reconhecendo, né, a importância quanto à preservação dos recursos naturais, coisa muitíssimo interessante para a época, né? Estávamos ali, né, na virada para o século XX, então começando o início do século XX, ele já percebendo ali que é importante a consideração aos recursos naturais, ou seja, aquilo que veio do extrativismo, né? Aquela cultura extrativista, já precisava, após a Revolução Industrial, já precisava assim, não, nós precisamos estar observando aí a questão dos recursos naturais, de onde estamos tirando nossos recursos naturais, para fazer os nossos insumos, as nossas matérias-primas, para as nossas industrializações, prevendo a questão econômica da preocupação com os recursos naturais, né? A preocupação ali. Por quê? Estavam saindo ali também de uma depressão que houve em 1873. Os Estados Unidos passou por uma depressão. Então foi essa depressão pós-revolução industrial, a maquinarização, mas importante falar que, de qualquer forma, o chão da fábrica era manufaturado. O que significa isso? Significa que precisava do ser humano para estar fazendo as produções, seja ela qual for. No caso de Taylor, ele fez seu estudo em cima, ele fez o estudo de caso, né, do seu local de trabalho, que era a fábrica, né, a indústria onde ele trabalhava, que era deixa eu dar uma pausa aqui, a Midvale Steel Company, né, que ficava na Pensilvânia, que fica ali ao leste de Nova York. Então ele usou, né, aproveitou do seu local ali, da indústria que ele trabalhava, para fazer esse estudo de caso sobre produtividade, né, sobre a mão de obra manufaturada, né? Então ali o que significa esse método científico e esse afastamento do empirismo? O empirismo, como eu já falei, o trabalho, né, o estudo baseado na experiência, né, da pessoa. No caso, ele viu que a experiência poderia trazer intercorrências. Então ele viu a necessidade de estar desenvolvendo um estudo científico. O que significa esse estudo científico? É aquele pensamento cartesiano, né? O pensamento cartesiano que vai verificar, né? Vai verificar se existem evidências reais
e indubitáveis acerca do fenômeno e da coisa estudada. Ele vai ver com o estudo científico cartesiano, ele vai ver a análise, ou seja, dividir ao máximo as coisas em suas unidades mais simples, e estudar as coisas com mais simplicidade, talvez ali, né? Vai sintetizar, ou seja, agrupar novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro, né? Ou seja, ele está entrando no fenômeno e está dissecando esse fenômeno ali para ver exatamente quais são os resultados a partir daquilo ali, e enumerar a partir daquilo ali os resultados. Tá? Esses são os estudos essenciais. A partir desse pensamento, né, científico, desse pensamento cartesiano, ele desenvolveu ali, né, as suas principais conclusões vieram assim, em relação ao desenvolvimento da pessoa, os seus resultados, a relação do planejamento e da atuação dos processos, também, né, a metodologia que seria aplicada a partir dali, né, a relação entre a produtividade e a percepção dos recursos humanos. Vou falar um pouquinho mais sobre esses recursos humanos, que foi muito, muito sensível e muito, muito interessante da parte dele, né, a relação e o autocontrole das atividades, né, inseriu também a supervisão funcional, né, exatamente ali próximo dos indivíduos, próximo dos operários, né, incluiu um sistema de pagamento por quantidade, ou seja, por peça, né. Então, falando sobre a produtividade, falando sobre essa proximidade com o trabalho manufaturado, com o trabalhador e com os seus resultados, ele foi muito criticado. Ele foi muito criticado e o pensamento que eu formei, né, me debruçando sobre essa questão aqui, sobre o trabalho dos estudos de Taylor, o que eu percebi que talvez esse vilão que seja ali um carrasco que faz a pessoa, né, desenvolver um trabalho em 5 movimentos que devem durar 20 segundos. Que tipo de patrão é esse, que tipo de coordenador é esse que faz a pessoa ficar como se fosse uma produção, como se fosse uma máquina? Dá essa sensação de máquina, mas contextualizando, quem que era Taylor? Taylor era o filho de uma abolicionista, sua mãe foi uma ferrenha abolicionista. Então, ou seja, dá para perceber ao longo da leitura do seu produto aqui, né, que é a sua publicação, nós podemos ver que talvez Taylor tenha tido a consideração da pessoa humana. É uma visão completamente diferente do que normalmente se tem dele. Então, um trecho aqui na página 56, né, no parágrafo 4, ele coloca eu vou extrair aqui um pedaço que é muito polêmico, muito polêmico. Ele diz assim: um homem de reações vivas e inteligente, por isso mesmo, inteiramente impróprio para tarefas monótonas. Ou seja, a pessoa que tem seu intelecto, é uma pessoa estudada, essa pessoa não é a pessoa ideal para trabalhos monótonos, ou seja, exatamente aquela questão ali do chão da fábrica, aquelas operações manufaturadas, né? No entanto, o trabalhador mais adequado para o carregar de lingotes, ou seja, que eram peças de metais, né? Um trabalho bem bruto, bem pesado, né? Então, o trabalho mais adequado para fazer esse tipo de atividade é incapaz de entender a ciência que regula a extensão desse trabalho. Ou seja, é tão rude que a palavra percentagem não tem nenhum significado para ele. Por conseguinte, deve ser treinado por um homem mais inteligente. Olha que coisa questionável. Tem que ser treinado por um homem mais inteligente, no hábito do trabalho, de acordo com as leis desta ciência que ele estava desenvolvendo, né, para que possa ser bem sucedido. Então, Teoria da Administração Científica, página 56, parágrafo 4º. Então, hoje nós podemos pensar assim: homem mais inteligente, homem menos inteligente, o que é isso, né? Não, nós sabemos hoje, né, que o homem, ele possui o seu conjunto, né, forma o conjunto do seu intelecto por diversas questões, pelas oportunidades,
pelo acesso à educação, tem todo esse contexto que a gente tem hoje, mas aqui não, aqui nós estávamos em outra época, né? Nós estamos no início do século XX, onde a indústria precisava da mão de obra. Então eles estavam preocupados com o fator econômico e sendo a mão de obra necessária, né, para conduzir a manutenção dessa economia, precisava ser coordenado, precisava ser estudado. E a partir, aí que vem o interessante, a partir desse estudo, que de princípio pode parecer uma coisa dura, pontiaguda, questionável, desumana até, foi desenvolvido, senhores, grande parte do que tem hoje na nossa legislação trabalhista. A gente vai entrar aqui em alguns conceitos trabalhistas que partiram desses estudos de Taylor e de Fayol, exatamente, entendeu? Então vamos lá, o que partiu daí? Ele considerou que era necessário a folga remunerada. O ser humano precisava ter um momento para descansar. Isso não existia naquele período na indústria, entendeu? Os homens sim eram vistos, né, como máquinas. O homem e um cavalo que puxaria um carro de carga não tinha grande diferença, não existia lei trabalhista que regulasse isso, percebem? Daí ele pega e desenvolve ali um estudo que não, existe a fadiga, o homem se esgota. Como eliminar a fadiga? Olha que pensamento visionário. Como eliminar a fadiga? Reduzindo o período de trabalho. E como você reduz o período de trabalho sem perder a produtividade? Daí vem a observação, o debruçar de atenção em cima dos movimentos. Daí ele chega nesse modelo ali da sua esteira de produção, ele chega neste modelo dos 5 movimentos em 20 segundos. Então a pessoa, para se cansar o menos possível, ele faz isso, de pegar 5 movimentos, ele resolve uma etapa, né, que ele observou. Ele também desenvolveu o conceito da participação na produção, uma forma de incentivo, né? Que isso daí a princípio foi muito questionado também pelos trabalhadores. Não, como é que vai estar sendo esse incentivo? O que eu vou estar fazendo? Ele pegou e falou, vamos dar um bônus salarial para quem produzir mais. É um incentivo, né? Trabalho de equipe. A gente vê isso hoje em todo tipo de modelo de negócio, né? A gente vê dos incentivos. Ali o primeiro incentivo foi um bônus salarial. O que foi isso? Isso aqui foi o início